Estamos em Apocalipse capítulo 7, e eu tive a oportunidade de, algum tempo atrás, exatamente ministrar o capítulo 5, e tem algumas coisas no capítulo 7 que também nós já vimos no capítulo 5, quando no capítulo 5, inclusive, nós focamos a glória do Cordeiro, a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas esse capítulo 7, ele tem uma peculiaridade muito interessante. Algumas pessoas, inclusive tem algumas Bíblias, que tem aqueles títulozinhos antes de alguns textos, que deve estar escrito lá interlúdio, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a Almeida, revista e atualizada, e quando eu chego em Apocalipse capítulo 7, se eu só abrir aqui, exatamente no início lá, está escrito assim, ó, capítulo 7 de Apocalipse, está lá, os 144 mil selados de Israel, mas também normalmente assim, interlúdio. O que isso significa? Quando nós olhamos, o pastor Elton terminou recentemente o capítulo 6, e ele focou os 6 selos, vocês lembram? Né? Qual é a mensagem dos 6 selos? É uma mensagem de calamidades. Mortes, pestes, coisas terríveis, fome, tudo mais tal. O 7º selo também vai continuar. Inclusive, o 7º selo, ele vai abrir as trombetas. E, de novo, nós vamos ter calamidade. Então, 6 selos, aí vem o 7º selo, o 7º selo abre as trombetas, e só tem mensagem terrível, né? De repente, na visão de João, na ministração que João faz, dirigido pelo Espírito, nós temos o capítulo 7 aqui. Ele dá uma pausa nos selos, no 6º, antes de introduzir o 7º. Isso, inclusive, lembra, quem já estudou o livro de Daniel, tem lá, por exemplo, a profecia de Daniel das 70 semanas. E na profecia de Daniel tem lá 69 semanas, só que a 70ª semana ainda está para se cumprir. Aqui, de uma forma um pouco diferente, 6 selos, uma pausa, o 7º selo. Então, esse capítulo 7, ele traz um refrigério. Ele traz uma palavra que não é de calamidade, mas é uma palavra de vitória, é uma palavra de alegria, é uma palavra de celebração. Por isso que o capítulo 7 fala assim, depois disto. E esse depois disto está exatamente quando termina lá os textos selo. Então, nós não vamos ler todo o Apocalipse 7 agora, de uma vez, vamos lendo aos poucos, mas eu gostaria que antes disso nós tivéssemos o seguinte, eu escrevi aqui, em meio às calamidades do 6º e 7º selo, o capítulo 7 de Apocalipse traz uma mensagem de segurança e paz aos que temem a Deus. E nós vamos olhar esse capítulo 7 em 2 blocos. Primeiro, versículo 1 até o versículo 8, e depois do versículo 9 até o versículo 17. Então, versículo 1 a 8, eu vou ler o primeiro versículo, alguém pode ler o segundo, depois outra pessoa o terceiro, até chegarmos ao 8º. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2. Ele criou com voz bem forte para que os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estradas de terra e do mar, dizendo, não verifique nem a terra, nem o mar, nem a terra, até marcar-nos com um selo a pedra do céu. Aí no versículo 5 começa a citar as tribos. Alguém pode ler versículo 5? Da tribo de Judá,
Versículo 6. Então, quando nós chegamos aqui, por exemplo, ele fala assim: depois disso, capítulo 7, versículo 1, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Talvez te traga à mente exatamente aquela ideia, né? Norte, sul, leste, oeste. Mas essa é uma linguagem que exatamente engloba a terra como um todo. A ideia não é que a terra tem cantos. Alguém fala assim, mas a terra tem cantos, ela é quadrada, ela é retangular, isso é alguma coisa assim. Não. A ideia 4 cantos da terra tem a ver com toda a terra. Tá? E quando nós olhamos aqui, ele fala assim: conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Em outras palavras, para que não houvesse calamidade. Ontem, a nossa filha que está morando lá em Wheaton, no estado de Illinois, eles foram surpreendidos com um tornado. Na verdade, surpreendido não, surgiu um alarme que tinha um tornado e tal. Ela estava na igreja juntamente com a filha e o filho, aí na igreja o pessoal teve que ir lá no basement, que é o tipo de um sótão lá embaixo, para ficarem protegidos. Aí o meu genro, por exemplo, estava em casa, na casa que ele mora também tem um basement lá também. Aí veio o tornado, derrubou árvores, faltou energia elétrica, tudo mais tal. No basement entra água. Geralmente tem uma bomba lá embaixo que tira a água, mas quando falta energia elétrica, começa a entrar água no basement, porque os basements, ele é na altura da rua, e geralmente tem algumas janelas na altura da rua, então a água entra. Como é que é, por exemplo, tirada? Há um processo próprio, onde tem máquinas, bombas que tiram a água. Mas quando a falta de energia elétrica, começa a molhar tudo. E em muitas casas, o basement, ele vira um dormitório, ele tem cama, tem carpete, tem sala de jogos, uma série de coisas. E na casa deles também tem cama, tem uma série de coisas. Então começou a acumular água lá. Quando parou o tornado lá, a minha filha saiu da igreja, juntamente com, por exemplo, com a filha dela, foram para casa, juntamente com o filho, e foram filmando as ruas. Então, árvores derrubadas, todo aquele estrago que o vento faz. Muitas das vezes, na Bíblia, essa ideia dos ventos não soprassem é exatamente uma pausa nas calamidades. Ou seja, vamos parar um pouco. Já tivemos aí 6 selos, vem o 7º, para um pouquinho. É isso que está acontecendo aqui. Versículo 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E essa ideia, tendo o selo do Deus vivo, dá a ideia, você assim, você tem um espaço aí para escrever, tu tens, o anjo tinha o selo do Deus vivo. O selo é basicamente uma marca de quê? De propriedade. Tá? O selo era uma marca de propriedade. Esse selo, inclusive, nós vamos ver que as pessoas foram seladas, elas são seladas. Quando tu olhavas, por exemplo, no porto de Éfeso, as mercadorias, elas tinham selos, e pelo selo tu identificavas o proprietário. Então, esse Deus, ele tem o selo, ele é o Deus vivo. E quando a Bíblia fala Deus vivo, é fazer uma diferença entre os deuses que são criados pelos homens. Quando tu olhas, por exemplo, Salmos 114, fala lá, é aquele Deus que tem boca e não fala, tem olhos e quê? E não vê, tem mãos e não trabalha, tem pernas e não anda, ele não tem fôlego, tem olhos e não vê, tem ouvidos, assim, são deuses mortos, criados pelos homens.
Por isso que quando a Bíblia ressalta o Deus vivo, é para mostrar que esse Deus vivo, infinito e pessoal, não é o Deus criado, mas é o Deus criador. Então, o Deus vivo, o selo, era basicamente, você pode escrever no espaço aí, uma marca de propriedade. Agora, para até quando? Até quando para os ventos? Até quando para a calamidade? O que diz aí no versículo 3? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até colocarmos o selo de Deus na fronte dos servos do nosso Deus. Ou seja, selo. Alguém abra Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Talvez tu saibas até de cor. Efésios 1, 13 e 14. Porque nós fomos selados. Eu percebi que aí está Apocalipse 3, 3b, corrige, é Apocalipse 7, na sua folha aqui, ó, logo na primeira página. Está em negrito, está ali, Apocalipse 3, 3b, até selarmos, é 7. Tá? Foi um erro de digitação minha aí. Então, Apocalipse 7, 3, a parte B é a segunda parte. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, Efésios fala que nós somos o quê? Selados. Né? Então, os fiéis são selados, está escrito aí, como um sinal de proteção e propriedade. Os fiéis são selados como um sinal de proteção e propriedade, como inclusive cita o pastor John MacArthur, que exatamente significa isso. Pertence a Deus, mas também são protegidos por Deus. É proteção e propriedade. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 4, quando fala sobre a quinta trombeta, olha lá a proteção, Apocalipse 9, 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, ou seja, que não causassem dano, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, quem tem o selo de Deus sobre a fronte, na quinta trombeta, que vai ser aberta juntamente com o sétimo selo, as pessoas o quê? Não vão sofrer dano. Isso mais ou menos nos lembra, por exemplo, da Páscoa lá, quando as portas onde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo o vingador, ele passava, e o que acontecia naquelas casas que tinham o sangue do Cordeiro nas portas, nos umbrais das portas? Não havia morte do primogênito. Então, quando tu olhas aí, por exemplo, na trombeta 7, que fala aí, que na quinta trombeta, que vem juntamente com o sétimo selo, as pessoas que têm o selo de Deus na sua fronte estão protegidas por Deus, porque elas, inclusive, vão ser guardadas por Deus. Talvez tu perguntas assim, quando que isso vai acontecer aqui? Há uma discussão grande, onde algumas pessoas defendem a ideia que aí está pensando no período da grande tribulação. Né? Quando tu faz um estudo de escatologia, e tu tens aquelas velhas ideias de pré-milenista, pós-milenista, mid-milenista, enfim. Ou seja, há pessoas, e eu sou mais desta linha, creio nisso, que Deus tem um tempo de 7 anos, onde esses 7 anos são 3 anos e meio, e aí nós entramos inclusive na 70ª semana de Daniel, etc., de paz, e 3 anos e meio, onde a Bíblia fala que haverá tribulações como nunca houve na face da terra. E há pessoas, e eu creio nisso, não sou nada contra as pessoas que creem de forma diferente, que Deus nesse período tem um plano todo especial para a nação de Israel.
Não se lembram que Deus ainda tem um plano para a nação de Israel. Se tens alguma dúvida, é só ler Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11, Paulo deixa claro que Deus ainda tem um plano para Israel como nação. Tá? Israel ainda vai ser usada por Deus como nação. E então, o período da grande tribulação, acima de tudo, é um período onde Deus vai trabalhar com a nação de Israel. A igreja estaria presente? Não, porque aí aconteceria antes desse período o arrebatamento do tempo da igreja. Tem pessoas que acham que não, a igreja vai estar presente no período da grande tribulação. Seja como for, a mensagem que nós temos aqui é uma mensagem de encorajamento e de vitória. Por outro lado, no tempo presente, nós já passamos por lutas, nós já passamos por tribulações. Há irmãos nossos sendo perseguidos em várias partes do mundo, sendo presos, sendo mortos. Alguns sendo, por exemplo, queimados, outros, por exemplo, países como Nigéria e muitos outros países, igrejas têm sido queimadas, cristãos têm sido queimados, e em muitas outras partes do mundo há perseguição. Mas haverá um período específico, inclusive Mateus capítulo 24 fala sobre isso, um período específico que a Bíblia denota uma grande tribulação. E é nesse período que Apocalipse vai se concentrar. E é nesse período que vai ter as chamadas duas testemunhas que vai aparecer em Apocalipse, que tem os chamados 144 mil, que vão testemunhar de uma forma, por exemplo, toda especial. Aí, quando tu continuas olhando aqui Apocalipse 7, olha lá o versículo 4. Apocalipse 7, 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. As tribos que são citadas aqui, ó, Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. São descendentes de quem? De Jacó. Tá? Só que aqui falta um nome. Qual é o nome que falta aqui? É o nome de Dan. Se tu olhares na linhagem de Jacó, inclusive se tu virares a folha aí, na folha 2, tá? Tá lá Gênesis que eu coloquei, 35, 23 a 26. Olha quem são os descendentes de Jacó. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Em Gênesis 49, quando Jacó abençoa os seus filhos, tem a mesma lista. Na divisão das 12 tribos por terra, que você tem lá em Josué capítulo 13 a 21, Efraim e Manassés entram no lugar de José, enquanto Levi fica sem território, porque Levi era sacerdote, etc. Ele não tem, na distribuição de terra, ele não tem parte a um território próprio. Agora, aqui em Apocalipse, não está Dan, mas entra Manassés. Agora, se você olhar Gênesis, na lista de Gênesis, não está Manassés. Manassés, juntamente com Efraim, eram filhos de quem? De José. E quando tu lês algumas vezes o Antigo Testamento, vai aparecer como a meia tribo de Manassés. Porque eram citadas como meia tribo. Efraim e Manassés eram filhos de José. Aí, então, as pessoas falam, então, por que não entra Dan e entrou Manassés? Aí você vai entrar em muitos estudiosos bíblicos, pesquisadores, que vão dizer que a tribo de Dan não entrou, porque a tribo de Dan foi a tribo mais marcada pela idolatria. Será que é por causa disso? Eu não sei te responder. Porque outras tribos de Israel também se envolveram com idolatria. Não foi só a tribo de Dan. Mas a tribo de Dan, ela não, sempre não aparece. No lugar da tribo de Dan, aparece o Manassés. Poderia ter aparecido, por exemplo, Efraim, que era outro filho, e não José.
mas aparece no Manassés. Então, são coisas que nem sempre nós temos respostas para dar. E aí tem aquela coisa de Deuteronômio, as coisas reveladas pertencem aos homens, as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, não vamos entrar aqui na especulação. A Raquel, quando eu terminei esse esboço aqui, o pastor Elton pediu para preparar esse estudo, acho que foi recentemente aqui, e eu estava conversando com a Raquel, eu falei, bem, isso aqui, preparar estudo para dar papel na mão dos outros, dá trabalho dobrado mesmo. Porque uma coisa é eu preparar o estudo para eu ter um esboço para mim, outra coisa é eu preparar para colocar o esboço na tua mão, o trabalho é o dobrar. Aí eu dei para a Raquel em casa, ela falou, e ela começou a estudar Apocalipse 7, ela falou, bem, é muito difícil, tem uma coisa difícil. E realmente é, porque algumas coisas em Apocalipse são simbólicas, outras são literais, e algumas também nem sempre têm uma resposta tão clara. Mas uma coisa, por exemplo, quer ver uma outra dúvida que tu vais ter aqui? No versículo anterior fala que foram selados os servos de Deus. No versículo seguinte fala nos 144 mil. É o mesmo grupo? Não. Porque servos de Deus não são apenas os 144 mil. Servos de Deus são todos os cristãos. Tá? Não são apenas 144 mil. Servos de Deus são todos os cristãos. Mas há um plano especial para 144 mil. Quer ver uma outra dúvida? Esses 144 mil são judeus apenas. Eu tinha um professor de doutrina, reverendo Thompson, escocês, daquele bem bravo, duro, que ele dizia que eram só judeus mesmo. Tanto é que quando o Testemunho de Jeová usa aquela ideia dos 144 mil, ele dizia para o Testemunho de Jeová, de que tribo de Israel tu és? Tá? Alguém lê Tiago capítulo 1, versículo 1. Alguém lê Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago está escrevendo para quem? Para as 12 tribos. Tiago está escrevendo para a igreja. Tá? Então, algumas vezes no Novo Testamento aparece algo como se fosse uma referência às 12 tribos, mas está escrevendo para a igreja. Tá? Como é que nós resolvemos isso aqui? Quando chegarmos no céu, conversarmos com Tiago, com Pedro, com João, com Jesus. Mas uma coisa é certa, Deus tem um plano especial ainda através da nação de Israel. Mas o plano de Deus também engloba a igreja, e a igreja tanto envolve todos os santos que são judeus e gentios, e não apenas pessoas de Israel. E mais adiante você vai ver, vai aparecer ainda duas testemunhas, vai aparecer ainda referência a isso aí. Então, na tua folha aqui, ó, o que tu vais escrever na página 2? Aplicação. Página 2, aplicação. Os servos de Deus. O povo de Deus em geral, não somente o de Israel, são protegidos por Deus para os servirem e testemunharem do seu nome durante o período da grande tribulação. Repetindo, na aplicação, os servos de Deus, ou seja, o povo de Deus em geral, não somente os de Israel, servos de Deus não são apenas os da tribo de Israel, não são apenas os 144 mil. Os servos de Deus são protegidos por Deus para propósito, ou servirem e testemunharem do seu nome durante o período da grande tribulação. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Então, esses 144 mil são pessoas especiais que vão ver essas tribos. Só isso que é limitação. Porque mais adiante nós vamos ver que, de fato, Deus vai levantar pessoas que vão agir de uma forma especial no testemunho durante o período mais terrível da grande tribulação. E não tem nada assim específico, questão de atenção, de 140. Não. Por exemplo, existem, por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles usam muito aquela ideia de que são um grupo de salvos especiais. E aí eles estariam dentro desses grupos, desses 144 mil.
Só que se olhar para Testemunho de Jeová, existe só 144 mil no mundo? Com certeza não. Eles são muito mais do que 144 mil, mas eles ensinam muito dessa ideia. Porque eles defendem a ideia do paraíso aqui na Terra, tá? É, 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 é. Esse é um assunto, isso dá uma boa discussão com a Testemunha de Jeová, isso aqui. E, de novo, eu volto a repetir, eu não estou elogiando eles aqui, nada defendendo eles. Mas vai discutir com o Testemunho de Jeová para ver. Eles têm resposta na ponta da língua, porque eles têm uma coisa que, infelizmente, nós, como igreja evangélica, perdemos. Eles são muito bem doutrinados. É, eles são muito bem doutrinados. Por exemplo, nós perdemos muito o discipulado. Perdemos muito o discipulado. Tá? É. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre gostei no ministério, eu sempre tive grupo de homens, grupo de casais, grupo de pessoas que caminhando junto durante 2, 3 anos, estudando Bíblia mesmo. Tá? Por exemplo, mas de um modo geral, isso é muito raro nas igrejas. Tá? Por exemplo, esse ensino aqui, ele é importante, mas uma coisa diferente é você sentar com alguém, por exemplo, o Carlos, que toca violão. Ah, quando ele chegou na igreja de Mangualde, um dia ele me viu pregando lá, ele não era nem batizado ainda, de Viseu, ele não era nem batizado ainda. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero estudar a Bíblia com o senhor. Eu falei: vamos. Aí toda quinta-feira nós tomamos café juntos de manhã e estudamos a Bíblia. Aí o que eu comecei a estudar com ele? Método de estudo bíblico, como estudar a Bíblia, como você vê texto dentro de contexto, como é que você aplica isso à sua vida. Aí comecei a dar tarefa para ele: você vai pegar esse texto em casa, você vai estudar o texto, você vai me ensinar o texto, eu vou te fazer uma crítica do texto. Aí ele vai no café, ele me ensina o texto, eu falei: não, o texto está certo aqui, está errado aqui, não é isso aqui, é aquilo ali, tudo mais, tal, 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 tal. Então, assim, esse processo, ele aprende muito mais Bíblia do que um processo onde ele simplesmente vai ouvir. Né? Então, não é criar roda, é o método que Jesus usava. É você andar e nesse caminhar junto, você tem ministração da palavra. Tem tempo junto. Tá? Então, nós precisamos recuperar e trazer de volta a importância desse fundamento doutrinário na vida das pessoas, que se aplica à vivência como um todo, nesse aspecto. Tá bom? Então, só para caminharmos para o nosso final aqui, vocês estão percebendo que tem muita coisa na folha que eu não estou lendo. Estou lendo porque está aí, eu espero que tu leias em casa e estudes em casa. Por exemplo, aqui no ponto 7.4, eu pedi para ler Tiago 1.1, mas se tu leres, por exemplo, Mateus capítulo 19, está escrito, Mateus capítulo 19, versículo 28, tu podes ler, né? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus está falando de pessoas santas que vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os santos não são apenas o pessoal da tribo de Israel. E nem só eles vamos supor, tem um plano especial, Deus tem para eles. Mas os santos, de um modo geral. Aí, quando tu for lá em Lucas, capítulo 22, versículo 30, Lucas 22, 30, né? Tu olhas lá em Lucas, capítulo 22, versículo 30, você olha lá, então, de novo, está lá: para que comais e bebais a minha mesa, o meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, haverão os santos que estarão com Cristo julgando as tribos de Israel, reinando. Ok? Então, o segundo ponto aí, segundo bloco, é a multidão de gentios. Então, o primeiro bloco, qual é? A aplicação. Os servos de Deus
Ou seja, o povo de Deus em geral, não somente o povo de Israel salvo em Cristo, né? São protegidos por Deus para os servirem e testemunharem do seu nome durante o período da grande tribulação. Por isso que eles são selados, têm esse selo. Ponto 2, a multidão de gentios, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Então, eu vou ler o 9, alguém lê o 10 e vamos. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, diante do trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam Deus. Dizendo amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder, e Deus para nós, Deus, porque Senhor, amém. E o Senhor falou em Pedro: esses são os filhos de Deus, não serão onde vieram. Eu lhe respondi: Senhor, paz. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação. Está vendo o texto aqui, grande tribulação. Pode continuar. Lavaram e branquearam suas vestes com sangue de cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem a vida alguma. Ok, por exemplo, quando tu lês lá a grande tribulação, Daniel capítulo 12, versículo 1, e eu há pouco falei das 70 semanas de Daniel, Daniel 12, 1 fala assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, será um período que diz a Bíblia, e de novo, Mateus 24 fala sobre isso também, um tempo como nunca houve. Então, quando tu olhas a história hoje, é muito comum falar assim, existem muitas guerras hoje. Tá, quem teve 100 anos já viu Primeira Guerra, já viu Segunda Guerra Mundial. Tem pessoas que contam da história da guerra. Quem ouviu falar da peste negra, que matou tantas pessoas pelo mundo afora e tantas outras coisas, tudo mais e tal. A guerra dos czares, na época da Rússia, e tantas outras guerras, as conquistas, por exemplo, que foram feitas em vários países do mundo, tudo mais e tal. Então, quando a Bíblia fala os últimos tempos, nunca se esqueça, é o período entre a primeira vinda, a subida de Jesus aos céus e a segunda vinda de Cristo. Esses são os últimos tempos. Por isso que o livro de Pedro fala que existem escarnecedores que vão zombar. O Senhor está vindo, os cristãos estão esperando. Pedro fala isso. Por quê? Porque eles vão zombar de que Deus está tardando a promessa. É quando Pedro fala assim, não se esqueça que para Deus 1000 anos é como um dia, 1000 dias como um ano. Assim. Então, Deus não está restrito ao tempo. Mas para algumas pessoas é zombaria. Tanto é que há pessoas que defendem a ideia que Atos 2, que uma das coisas que levou a igreja a ficar pobre em Jerusalém, e os cristãos começaram a se desfazer de tudo que tinham, era pela expectativa da volta imediata de Jesus. Tanto é que a igreja em Jerusalém depois precisou de ajuda. Não que foi errado eles venderem as coisas para participar das necessidades uns dos outros. Mas aquilo que Pedro falou para, inclusive, lá, por exemplo, para Safira e o marido lá,
Ou seja, se vocês quisessem ficar com isso, ficariam. Vocês não foram obrigados a vender. E as pessoas faziam voluntariamente. Mas havia pessoas que também tinham essa expectativa. O Senhor vai voltar amanhã. Então, eu não preciso ficar com as coisas hoje. Tá? Então, é a sabedoria de como vocês gerirem essa expectativa da volta de Cristo. Então, quando tu olhas aí, fala assim, depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão. Ou seja, depois dos selados, lá uma grande multidão. E aqui que está aqui, você tem em branco aí, eles vieram de toda nação, tribo, povo e língua, escreve aí, a universalidade da multidão. Essa ideia, nações, tribos, línguas, povos, mostra a universalidade da multidão. Não são apenas judeus ou gentios, não são apenas gregos, romanos, é a universalidade da nação. O reino de Deus engloba, coloca aí, engloba os judeus e não judeus. Então não é só os 144 mil das tribos de Israel, são todos os santos. E quando nós pensamos em missões, inclusive, a sintonia de Atos 1:8, ou seja, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É esta a visão de João. São pessoas de todas as partes do mundo. A universalidade da missão. 7:9, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Isso aí, pastor Elton já falou, mas algumas coisas vão se repetindo, é claro. Os salvos estão diante de Deus, perfeitos e vitoriosos na justiça que Cristo fornece, na justiça. 7:9b aí na sua folha. Os salvos estão diante de Deus, perfeitos e vitoriosos na justiça que Cristo fornece. Lembrando que as vestiduras brancas que as pessoas vestem não é por causa das suas obras, não é por causa da sua bondade, é porque foram justificados em Cristo, lavados no sangue do Cordeiro. É em Cristo Jesus que nós somos justificados. É em Cristo Jesus que nós somos purificados. É em Cristo Jesus que nós somos santificados. Versículo 10. Clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que assentará no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Né? Então, a multidão atribuindo a salvação a Deus e ao Cordeiro. A salvação não é atribuída à igreja, não é atribuída a nós, não é atribuída ao Estado. A salvação é atribuída a Deus e ao Cordeiro. E como Deus é aquele que se assenta no trono, já vimos isso até no capítulo 5, ele reina, ele governa, ele é soberano. A salvação, portanto, vem, aí você tem dois espaços para escrever. Vem do ato soberano de Deus em Cristo. A salvação, portanto, vem do ato soberano de Deus em Cristo. É isso que o versículo 10 nos ensina. Quando fala dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, a salvação vem do ato soberano de Deus em Cristo Jesus. No versículo 11, fala que todos os anjos estavam de pé. Agora tem uma coisa interessante aí. E falam que os quatro seres viventes ante o trono se prostravam sobre o seu rosto. É um ato de adoração, de humildade diante do Senhor. E adoraram a Deus, dizendo amém. Agora lembra que eu coloquei aí em negrito, porque amém o quê? Porque está o louvor, a glória, a sabedoria. Presta atenção nos artigos. Não é amém um louvor. Não é uma glória, não é uma sabedoria. Este louvor, esta glória, essa sabedoria, ações de graça, honra, poder, força, pertencem exclusivamente a Deus. Não é que eu dou um louvor a Deus e outro louvor pertence, por exemplo, a Maomé. Não. O louvor é a Deus. A glória é a Deus. Tanto é que a Bíblia fala que Deus não reparte a sua glória com ninguém. A glória é dele, é a ele. Tá? Então, por exemplo, a sabedoria é Deus. Tanto é que a Bíblia fala que em Cristo estão o quê? Ocultos todos os tesouros da sabedoria. É em Cristo. Essa sabedoria não pertence a mais ninguém. É a sabedoria de Deus. É a glória de Deus, é a honra de Deus. Por isso que presta atenção à forma como está escrito. Por quê? E a força sejam ao nosso Deus.
pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente é de Deus, pertence a Deus, tem que ser tributado a Deus. Então, escrito aí, o ato de espaço, adoração, é suscitado pela alegria dos anjos diante do ato salvador de Deus, né? Porque essa ideia de que eles estão lá diante do trono, estão com palmas brancas, palmas, ou melhor, roupas brancas, palmas nas mãos, é tudo uma ideia de celebração, de alegria, de vitória, né? Então, essas 7 qualidades que eles põem aqui, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, etc., em Apocalipse 5,12, acrescenta aí riqueza, elas pertencem a Deus, né? Então, terminando, você voltando a sua folha aí, ou melhor, indo para a página 3 aí, então você tem uma frase aí do Morris, que fala que, quando pergunta quem são esses, são aqueles que estão vindo da grande tribulação, responde. O ancião informa ainda a João que esses vitoriosos lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E isso abrange todos os salvos, não somente os mártires, não somente aqueles que morrem na grande tribulação, ou aqueles que morrem por causa de perseguições, ou seja, todos os salvos, eles tiveram as suas vestes, eles são santificados por causa do sangue do Cordeiro. Aí então, terminando o versículo 15 ao 17, vê que eles se acham diante do trono e servem de dia e de noite na presença de Deus. Lembrando que no céu não existe santuário, Deus ele é o próprio santuário. Tá? E diz aí, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor algum. Por causa de quê? Versículo 17. Por causa de quê? Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono usa o quê? Apacentará e guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes julgará dos olhos toda a... Então, por que não existe mais fome, sede? Em outras palavras, assim, as necessidades são plenamente supridas. Eu não sei se tu já leste o livro do Dr. Larry Crabb, De Dentro para Fora. O Dr. Larry Crabb fala que todo ser humano tem o que ele chama de necessidades cruciais. É aquela necessidade, tu vais fazer uma coisa, vais viajar, espera que o carro não quebre, vais no restaurante, que a comida esteja boa, enfim. São aquelas necessidades que eles chamam, aquelas necessidades casuais que ele fala, não cruciais, casuais. Ele fala que todo ser humano tem as suas necessidades também, que ele chama assim, críticas. Tá? É de bons relacionamentos, que as coisas vão bem na nossa vida. E necessidades essenciais, é aquele negócio da satisfação, da alegria, do estar bem. Só que ele deixa claro que as nossas necessidades, em todas as áreas, elas jamais serão plenamente supridas e satisfeitas enquanto nós estivermos nesse mundo. Então, quando fala assim, já não mais terá sede, fome, etc., o que está dizendo? As necessidades, elas serão plenamente e totalmente supridas na eternidade no céu. Pois o Cordeiro apacentará, o Cordeiro guiará. Então escreva assim, eles estão dignamente, espaço aí, na presença de Deus, e o servem dia e noite. O que nós vamos fazer no céu? É servir a Deus dia e noite. Eles estão dignamente na presença de Deus e o servem de dia e de noite. Adoram e servem ao Cordeiro que está no centro do trono e que os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana? Aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso se cumprirá plenamente no céu. Então, adoro e serve ao Cordeiro que está no centro do trono e os apacentará e os guiará para as fontes das águas. Então, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O povo de Deus liberto do mal por causa do pecado. Eles desfrutam de uma
comunhão calorosa com Ele, o seu terno cuidado faz provisão completa para todas as necessidades. Então, eles desfrutam de uma comunhão calorosa. Aí tem terminando uma aplicação. Nas tribulações e males do presente, o Cordeiro se faz presente, porque não é apenas tribulações na grande tribulação. Nós já tivemos tribulações e lutas agora. Jesus falou, no mundo tereis tribulações. Então, nas tribulações e males do presente, o Cordeiro também se faz presente. Trazendo o quê? Consolo e livramento. Ele promete isso, João 10, o bom pastor. Ele fala, João 16, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, nós também vamos vencer. E na eterna presença de Deus nos céus há liberdade. Aí sim, nos céus há liberdade. Não está mais presente toda dor, ansiedade, sofrimento e tristeza. É aquilo que Romanos fala, que as tribulações do tempo presente não são para ser comparadas, para ser comparadas com a glória a ser revelada em Cristo Jesus. Então, qual é a aplicação do primeiro bloco? É aquilo que foi lido, que está aí exatamente na página 2. Os servos de Deus e seu povo de Deus em geral, não somente os de Israel, não são os salvos em Israel, ou de Israel, são protegidos por Deus para o servirem e testemunharem do seu nome durante o período da grande tribulação. Aplicação do primeiro bloco, no final do primeiro bloco, página 2. Aplicação do segundo bloco, página 3, no final. Nas tribulações e males do presente, o Cordeiro se faz presente, não é apenas na grande tribulação futura, mas também nas tribulações do presente. O Cordeiro se faz presente, trazendo consolo e livramento. E na eterna presença de Deus, seja nos céus, há liberdade de toda dor, ansiedade, sofrimento e tristeza.